Querido, Jesus Cristo falou que qualquer um de seus discípulos, de seus seguidores, pode ser maior do que João Batista. Então, gloriar de nossos feitos não dá. Quero ler Mateus capítulo 11, versículo 11, um texto até fácil de memorizar. Mateus 11, 11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. No texto que acabamos de ler, é bom até reprisar, né? Creio que todos observaram bem este texto. Entre os nascidos de uma mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus exalta João Batista acima de todos os profetas bíblicos que foram antes dele. E em seguida Jesus disse que o menor no reino de Deus seria maior do que ele. Então, ao mesmo tempo que Jesus exalta, engrandece, diminui João Batista, não é assim. É importante observarmos que Jesus, quando falou estas palavras, João já estava morto. E Jesus disse isso diante de seus discípulos, mostrando que os nascidos de mulher, ninguém havia sido igual a ele em capacidade, coragem, determinação, paciência e força para vencer as dificuldades da vida e, acima de tudo, de exercer com eficácia seu ministério dado a ele, mesmo antes de seu nascimento. Isaías profetizou sobre a sua vinda e seu ministério cerca de 750 antes de João nascer. Observe o texto de Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isto é incrível, não é mesmo? Quando vejo evangelistas humildes, itinerantes, aqueles que pregam com coragem nas ruas, nas rodoviárias, em ambientes públicos, que são humilhados muitas vezes, com certeza absoluta, João Batista causaria espanto nos dias atuais. Seria taxado de louco, de imundo, de sujo, ignorante, uma vez que passou da adolescência à fase adulta, morando isoladamente no deserto. Sua roupa era uma roupa bizarra, era feita de peles de animal. Sua dieta ou alimento compunha-se de insetos e de mel silvestres, como diz a Bíblia. Creio que possuía até mesmo uma pele, especialmente no rosto e nos seus braços, desidratadas, maltratadas pelo sol. Deveria ser cabeludo e barbudo. Portanto, para nós,
um homem das cavernas, morando longe de tudo e de todos, mas chegou o momento exato de conhecer o Messias. E não só isso, mas falar dele para as pessoas. Quando chegou na cidade, para a surpresa de todos, o homem do deserto era eloquente e ousado. Falava tão bem ao ponto de criticar os erros, as injustiças, a hipocrisia religiosa existente em sua época, especialmente dos grandes líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus e saduceus. Isto porque sobre ele pairava, estava a graça, a unção do Espírito Santo. João sabia perfeitamente que os fariseus, famosos por serem moralistas e doutores da lei de Deus, ficariam abalados com suas mensagens, mas os enfrentou com destemor, condenou o pecado deles publicamente, correndo sérios riscos de ser morto logo nos primeiros dias de seu ministério. Mas, pelo que lemos de João nos evangelhos, ele não os temia, pois não tinha compromisso com eles, mas com Deus. Era ele o escolhido, predito pelo profeta Isaías. Olha, queridos irmãos, não tenho dúvidas de que João Batista foi revelado por Deus, que ele teria poucos anos de vida para anunciar o Cristo, o Salvador do mundo, que ele morreria jovem. Quando o rei Herodes mandou tirar a cabeça de João Batista e dá-la de presente a Herodias, João deveria ter entre 31 a 32 anos de idade. Ele era apenas 6 meses mais velho do que Jesus Cristo e morreu antes do Salvador do mundo. João Batista não era um homem de meias palavras, era muito sincero, extremamente franco na hora de entregar a mensagem de Deus. É incrível a sua coragem e a forma de dizer a verdade, ao ponto de chamar os ricos, os nobres, os religiosos, queridos, de raça de víboras. Mateus 3, versículo 7. Não poupou nem mesmo o violento e temido governador daquelas terras, o Herodes Antipas. Imagina alguém entrar no palácio e dizer: olha aqui, rei, você é um mau caráter, é um adúltero. Como pode trair o seu próprio irmão Filipe deitando-se com Herodias, a mulher dele? Creio que nunca alguém tinha falado assim com este rei. Com certeza o deixou corado, de raiva, de ira. Mas o incrível nesta história é que a cunhada do rei, a Herodias, traía o seu marido Filipe com este rei no palácio e gostava de ser amante, queridos, de ser adúltera, ao ponto dela tramar a morte de João Batista por ter denunciado este caso escabroso. E chegou o momento da vingança. Sua filha, como era dançarina, impressionou o rei Herodes com uma dança sensual, ao ponto dele prometer dar a ela um patrimônio fabuloso.
ela tinha diante de si a possibilidade de escolher uma belíssima fazenda com todos os animais de criação, poderia escolher as mais belas joias e roupas importadas, poderia escolher até mesmo casar com um filho do rei, poderia escolher o melhor emprego no palácio se ela quisesse. Sabe por quê, queridos? O rei exagerou dizendo que daria a ela até a metade do seu reino. Incrível que esta jovem desprezou tudo isso, porque a sua mãe adúltera, infiel, preferiu tirar de seu caminho pecaminoso João Batista, o homem que escancarou o pecado do rei e o dela. Ela fez um pedido macabro ao rei. Queria a cabeça de João Batista num prato. Não tenho dúvida de que mãe e filha e este rei Herodes estão amargando no inferno por sua loucura pecaminosa há mais de 2000 anos. Dia por dia, nesse lugar de horror, a traição, o assassinato do maior profeta, de acordo com Jesus, é lembrado na tormenta eterna por esses três. Quanto a João Batista, preferiu trazer a verdade à tona, como ensina a palavra de Deus, ainda que lhe custasse a vida. João tinha que ser reconhecido mesmo por Jesus como o maior profeta, pois, movido pelo Espírito Santo, João afrontou o impermeável sistema religioso da época e o intocável Império Romano. Ou seja, enfrentou os dois maiores poderes da época, mas João estava ali para agradar ao seu Deus. Sua vida física tinha pouco valor para ele. João me faz lembrar, queridos, de Elias e Eliseu, que enfrentaram os reis da época dizendo a verdade na cara deles também. Sempre que leio os textos no início dos evangelhos que tratam de João Batista, fico impressionado com este homem lá do deserto, sem as cátedras, os estudos das escolas, das sinagogas. Ele deixava as multidões que o cercavam admirados e até paralisados com suas mensagens do reino. Até soldados, queridos, procuravam se aconselhar e fazer pergunta a ele. Eu estou dizendo soldados romanos. Observe o que lemos em Lucas 3,14. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Que conselho, hein? E por ser este homem abençoado, muitos de seus dias achavam que ele era o próprio Messias, e ele deixou bem claro que não, era apenas o caminho. E foram os próprios sacerdotes e fariseus, querido, que estavam ali confusos e fizeram a pergunta a ele nesse sentido. Mas João foi enfático e respondeu com as palavras do próprio profeta Isaías, que viveu 765 e 681 a.C.,
Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. João 1, versículo 23. Às vezes fico a pensar, porque Deus teve que usar um homem que nascera e crescera fora dos padrões normais que conhecemos. E é assim mesmo, querido irmão, Deus usa quem Ele quer, mas para tanto, Deus os capacita para a obra que Ele vai executar. O apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus distribui os dons segundo a sua graça a todo aquele que crê e tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que todos sejam aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, do 8 ao 12. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta e falou a Deus sobre a sua incapacidade, mas Deus lhe respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, do 7 ao 8. Deus capacitou Jeremias para cumprir o chamado de profeta, dizendo: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1, 9. Então, queridos, a capacidade vem do Senhor Jesus Cristo. Encerrando, ao falar da grandeza de João Batista entre os profetas, Jesus passou esta mensagem a todos os seus discípulos: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Como assim, queridos? Jesus o exalta e depois o diminui? Não é assim. Vamos observar uma coisa importante. Todos os outros profetas do Velho Testamento anunciaram a vinda do Messias, mas nenhum deles conseguiu ver o cumprimento de suas profecias, nem a sua geração conseguiu ver isso. Com João Batista isso não aconteceu. Ele teve o privilégio de presenciar o Messias, o Cristo, em seu batismo, cumprindo assim as profecias de todos os profetas que anunciaram a chegada do Messias. Isso já o deixava bem acima dos demais profetas, não é mesmo? Agora, uma coisa é digno de nota, é que João Batista não teve o privilégio de acompanhar ou mesmo presenciar o ministério terreno de Jesus, de ver as suas curas e milagres que Jesus Cristo operou. Sabe por quê? Enquanto João Batista estava preso, querido, evidentemente ele não podia ver nada. Eram seus discípulos que vieram e contaram a ele que Jesus Cristo curava os enfermos e fazia outros muitos milagres. E como muitos acreditam que neste ponto João foi o menor de todos, uma vez que ele foi quem mais pregou, mais anunciou, mais esperou, mais preparou e não presenciou os milagres e o ministério de Jesus. O rei Herodes o impediu de participar destas bênçãos, deixando-o preso, não se sabe por quantos meses ou anos. A mensagem que Jesus deixa a todos nós é que o maior no reino de Deus é aquele que faz a vontade dele. Jesus, orientando aos seus seguidores, disse:
Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será este o que deve servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Mateus 20, do 25 ao 27. Por isso que vemos na Bíblia que aquele que se humilhar a si mesmo, Deus o exaltará. Em Mateus 23, 12, Jesus disse: portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. João Batista, queridos, tinha tudo para ser um crente arrogante, soberbo. Afinal de contas, era primo em primeiro grau de Jesus Cristo. Foi aquele, por divina revelação dada há cerca de 750 anos de Cristo, que prepararia o caminho de Cristo, ou seja, sairia na frente anunciando: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi um homem que não queria honras para si, ao ponto de dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o perfil descrito no Novo Testamento. Vamos ler. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. João 3, 30 a 31. Sabe de quem são estas palavras? De João Batista. Jesus nos deixou o exemplo de sua grandeza, a humilhar-se ao ponto de morrer em favor de todos nós. Ele tomou a forma humana, deixando sua glória e majestade, e veio viver como homem, humilhando-se a si mesmo, servindo e ajudando ao próximo. Observe as palavras do apóstolo Paulo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 4 ao 11. Um exemplo vivo para nós. Observe este texto de Paulo agora, querido, em 2 Coríntios 3, 5. Portanto, não devemos nos gloriar de nossos feitos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Coloque-se à disposição de Deus para que ele possa te usar. Basta dizer: eis-me aqui. Assim como o jovem Samuel respondeu quando foi chamado pelo Senhor: fala, porque o teu servo ouve.
1 Samuel 3:10. Amém? Oremos a Deus. Amantíssimo e eterno Pai, a Ti a honra, a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Agradecemos ao Senhor por nos legar este exemplo vivo de João Batista, de Paulo, de muitos outros personagens descritos nas Escrituras Sagradas. Que bênção, Senhor, conhecer um pouco da história desses abençoados homens do passado, que foram fiéis a Ti, que amaram ao Senhor em primeiro lugar, deram as suas próprias vidas em favor da Tua bendita palavra, que ela alcançasse vidas. Continua, Senhor, abençoando os nossos entes queridos, abençoando as famílias que assistem regularmente o nosso programa. Que a bendita graça do Senhor esteja nesses lares, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, que Deus esteja com você sempre, querido. E até o nosso próximo encontro, com a bendita graça e misericórdia de Cristo Jesus.